E aí, galerinha, boa noite, tudo bem? Espero que vocês tenham bem, espero que vocês tenham ido muito bem na prova de hoje. Vamos fazer aquela correçãozinha rápida então da prova do segundo dia do vestibular Unicamp 2021, né? Vou fazer aqui da prova QZ, tá bom? Então a gente começa lá pelo exercício de número 21, questãozinha de botânica, olha lá, para começar bem a prova, né? Fala assim, ó, plantas são organismos que interferem na composição da atmosfera e regulam o ciclo do carbono em nosso planeta, permitindo a vida como a conhecemos. Enquanto a parte aérea das plantas está exposta à variação de intensidade luminosa, as raízes têm íntimo contato com o solo, fonte de nutrientes essenciais ao seu desenvolvimento. Considerando a figura a seguir e a biologia de uma planta terrestre mesófila na ausência de luz. Essa é uma informação importante. A planta está na ausência de luz. Na ausência de luz, a planta não faz fotossíntese. Assinale a alternativa que indica corretamente as moléculas nas posições numeradas. As setas indicam o sentido do movimento das moléculas. Bom, se a gente está falando aqui de uma situação sem luz, uma situação onde não está ocorrendo o processo de fotossíntese, a planta ela não vai estar absorvendo gás carbônico e liberando oxigênio. Então a seta de número 1, ela não pode ser gás carbônico, né? Então a seta de número 1, ela é oxigênio, tá? A seta de número 2 é gás carbônico, então o processo aqui é um processo de respiração que está sendo indicado, né? A seta de número 3 está mostrando um sentido descendente, né? Isso é transporte de seiva elaborada, rica em açúcar, né? Então a gente está falando aqui de sacarose. E o 4, que indica absorção, né, é o nitrogênio. Então a alternativa correta para a gente aí é a letra C, né, que fala que 1 oxigênio, 2 gás carbônico, 3 sacarose e 4 nitrogênio. Tá legal? Questãozinha de número 22. Né? Fala o seguinte, tem um texto aí pra gente, né? E ele fala, considerando uma comunidade marinha que compreende muitos ancestrais dos filhos de animais modernos. Considere ainda que uma adaptação proficiente foi introduzida em uma única espécie. O resultado da adaptação seria um rápido aumento tanto na abundância relativa das espécies quanto no espaço explorado por ela. As interações bióticas podem ser consideradas agentes de seleção e a interação das comunidades de espécies em seus próprios ambientes seletivos é uma fonte de diversificação. Então ele está falando da interação de espécies como fator de seleção no meio aí. O rápido aumento da espécie seria seguido por uma desaceleração na proliferação de novos tipos ecológicos. Novas espécies, no caso, né? A tragédia dos comuns, quando os interesses ou ações de uma espécie são prejudiciais à comunidade como um todo, deve ser evitada para o sucesso da comunidade marinha. Baseado em seus conhecimentos em ecologia e evolução, assinala a alternativa correta. Ou seja, o texto, nesse caso, né, ele dá para resolver sem ele. Letra A. A população da espécie com adaptação aumentaria infinitamente. Não está legal esse termo aí, né? Pois os recursos são ilimitados. Não, né? Os recursos são limitados, existe um limite aí. Letra B. A espécie com adaptação seria um agente de seleção. O texto fala disso pra gente. De outras espécies pelo uso de recursos comuns. Beleza. Impulsionando a evolução dos concorrentes. Beleza. Essa alternativa está certinha. Então ele está falando que a espécie que tem aquela adaptação, aquela característica que confere maior chance de sobrevivência e maior chance de reprodução, é um agente de seleção para outras espécies que não possuem aquela característica. Então, letra B, bonitinha. Letra C, a proliferação da espécie com adaptação seria motivada pela saturação ecológica e pela exaustão de recursos pelas outras espécies. Então, ele está falando aqui que você tem uma proliferação, né, de espécies com aquela adaptação que seria motivada por uma saturação ecológica, por um momento no qual o número de indivíduos ali, ele não pode ser aumentado, né? Então não tem como você ter uma proliferação de espécies numa situação de saturação.
né? Letra C está errada. Letra D, a comunidade marinha permanecerá inalterada. Então, olha aí um outro termo difícil de colocar, né, como correto. Vai ter alteração nessa comunidade, né? Então, essa letra D aí acaba estando errada também. Tá? Questãozinha de número 23, uma questãozinha de fisiologia humana. Trata aqui da questão da ação de dois conjuntos de células, né? Os osteoblastos e osteoclastos. A Unicamp já cobrou uma questão assim, foi no vestibular de 2012, né? Eu prestei esse vestibular, inclusive, cheguei lá, em 2011, na verdade, ou agora 2012, não lembro mais, mas eu lembro que eu prestei esse vestibular, aí eu cheguei lá, falei osteoclasto, osteoblasto, o que é isso? Não tinha nem ideia do que era isso, eu não tinha estudado no cursinho isso, né? Então a questãozinha 23 fala assim, ó: a osteoporose é uma doença caracterizada pela baixa densidade da massa óssea total e pela deterioração da microarquitetura do tecido. Então você está tendo uma degradação do tecido ósseo, levando a um aumento da fragilidade óssea. Então quanto menor a estrutura do tecido ósseo, mais frágil ele é. Algumas células presentes no tecido ósseo são representadas na figura seguinte. E nós temos uma imagem aí mostrando isso pra gente, né? Então ele está mostrando na imagem a ação de dois conjuntos de células, osteoblasto e osteoclasto. Osteoblasto, em linhas gerais, ele vai ser importante para a formação de matriz óssea, enquanto que o osteoclasto vai ser importante para a degradação da matriz óssea. Considerando as informações apresentadas e os conhecimentos sobre o tecido ósseo, é correto afirmar que a osteoporose pode ocorrer. Gente, na osteoporose é quando a pessoa tem uma menor quantidade de cálcio, por exemplo, na matriz óssea. Então você vai tendo uma degradação daquele tecido. Se está tendo uma degradação de tecido ósseo, essa degradação ela ocorre, né, por ação do osteoclasto. Tá legal? Então você tem um aumento da degradação da matriz óssea que leva à fragilidade nos ossos em decorrência da ação dos osteoclastos. Beleza? Então a alternativa correta, letra A. As outras alternativas vão brincar aí com essas possibilidades de serem osteoblasto e osteoclasto e a ação que ele pode vir a desempenhar. Legal? Questãozinha aí, galera. Continuando, questãozinha de número 24. Fala o seguinte: uma equipe de paleontólogos descreveu recentemente um papagaio gigante a partir de fósseis encontrados em Nova Zelândia. Aí tem o nome dele aqui. Viveu no Mioceno, pesava aproximadamente 7 kg e não voava. Sabemos que as aves atuais são descendentes dos dinossauros e herdaram características importantes desses seres que viveram há milhões de anos. Assinale a alternativa que indica corretamente a característica das aves atuais. Então olha lá, aves atuais, características de aves atuais. Então é uma questãozinha de zoologia que cobra características gerais de aves, né? Possivelmente herdadas dos dinossauros. Bom, viviparidade não é uma característica de aves atuais, né? Ectotermia também não, porque animais ectotérmicos são aqueles que não controlam a temperatura corporal, né? Osso pneumático osso pneumático confere uma leveza maior para o animal, né? Oviparidade só que dentes não é. Dente é algo que confere peso para a ave, então não ter dente facilita no voo. Sobra pra gente aqui letra D, endotermia, o animal consegue controlar a temperatura corporal, né? E também a presença de penas. Vale lembrar aí, né, daquele dinossauro, Archaeopteryx, que é um dinossauro que apresentava aí estruturas semelhantes a penas que a gente encontra nas aves, né? Questãozinha de número 25 é uma questão de ecologia. Ela trata de biomas, né? Então, ele traz um texto pra gente, né? E esse texto ele vai falar assim, ó, questão 25. O primeiro relatório do desmatamento no Brasil, publicado pelo MapBios, apresentou dados preocupantes sobre a situação do ano de 2019. E aí ele vai trazer dados do desmatamento pra gente ao longo desse texto, né? O mapa a seguir representa os biomas brasileiros. As barras indicam as respectivas áreas desmatadas no ano de 2019, conforme o relatório. Então, se vocês olharem no mapinha, né, nós temos ali Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga, Mata Atlântica e Pampa. E o quanto que ocorreu de desmatamento em cada um deles. E ele traz a área desmatada em 2019 também, né, a área total aqui de 12 mil quilômetros quadrados.
E ele traz a localização de cada bioma brasileiro. Considerando os conhecimentos sobre os biomas brasileiros e as informações fornecidas. Então você vai precisar usar essas informações, né? É correto afirmar que, letra A, o bioma com menor área de desmatamento apresenta planície aluvial. Bom, vamos lá. O menor, que apresenta a menor área de desmatamento é o Pampa, né? Então se você olhar ali, ó, 6 km². É influenciado por rios que alagam a região, processo fundamental para a abundância de nutrientes no solo. Então isso daqui é uma descrição do Pantanal, né? Então a letra A não está legal. Letra B. 1/3 do total de área desmatada corresponde ao bioma característico de savana. Nossa, Piazza, tem savana no Brasil? Então, tecnicamente falando, o Cerrado está dentro do grupo de savanas ali, né? Com floresta estacional e campo, elevado potencial aquífero que fornece a biodiversidade. Os rios que cortam o Cerrado, né? Então, os rios que cortam o Cerrado fazem referência aqui a esse potencial aquífero da letra B. Letra C. O bioma com maior área de desmatamento é exclusivamente brasileiro, então. Né? Está falando da Amazônia, no caso. Sendo o mais fragilizado em razão de sua grande biodiversidade, que inclui vegetação típica de floresta tropical. Bom, é uma floresta tropical pluvial, né? Sem dúvida, só que essa parte do exclusivamente brasileiro aqui não está legal, né? Então a alternativa C está errada também. Letra D. 2/3 da área desmatada representa o bioma com grande reserva de madeira tropical, vegetação rica em espécies de plantas suculentas e com espinhos, e de fonte de riqueza natural. Então, 2/3 da área desmatada representa o bioma com grande reserva de madeira tropical, né? Então ele está falando de região tropical. Gente, região tropical não é uma região onde você encontra uma grande quantidade de plantas suculentas e com espinhos, porque isso é característica de plantas de ambientes mais secos, por exemplo, o cerrado, a caatinga, né? Então a alternativa correta mesmo é a letra B. Tá? Questãozinha 26, também é uma questão de zoologia, né? Na verdade, é uma questão aqui que envolve não apenas a parte de zoologia, né? Mas a parte de parasitas também, ali dentro de plateumintos. Então ele fala assim: as doenças tropicais negligenciadas afetam principalmente as populações que vivem em condições de pobreza, sem acesso a saneamento básico e com contato com diversos vetores. Nesse contexto, a esquistossomose é uma das mais problemáticas doenças parasitárias causadas por plateumintos no Brasil, né? Ela é causada pelo verme, né, o Schistossoma mansoni, que tem o seu ciclo, parte do seu ciclo, né, ocorrendo na água. Então, existe até uma frase: nadou, coçou, pegou. Então, se você nadou em um local suspeito, saiu de lá meio coçando, é um sinal de que você pode ter pego Schistossoma mansoni, porque as larvas desse verme penetram na sua pele e isso causa uma irritação. E aí o texto é semelhante a uma questão que a gente resolveu na prova de ontem, de completar as lacunas, né? Então olha lá, ó, o ciclo de vida do Schistossoma mansoni envolve a fase adulta, com fecundação e produção de ovos, principalmente nas veias do fígado e mesentérios do intestino do ser humano, considerado o hospedeiro definitivo, porque é nele que ocorre a reprodução sexuada do verme. Os ovos são então excretados nas fezes em contato com a água, eclodem e liberam as larvas. Existem 2 larvas no ciclo. A primeira larva é a larva miracídio, que sai do ovo e infecta o caramujo, que é o hospedeiro intermediário, né? Do hospedeiro intermediário sai uma segunda larva, né? Que é a larva cercária, que vai infectar o humano, né? Então as alternativas que completam corretamente a lacuna são os itens, né, que estão presentes na alternativa C. Tá? Esporocisto, né, está relacionado com um esporo de resistência. Não tem nada a ver com o ciclo do Schistossoma mansoni aqui. Então, a alternativa correta, letra C. Legal? Questãozinha aí, galera, do número 27. Uma questão muito bonita, por sinal. Uma questãozinha aí que vai falar da correspondência de códons, né? Ele traz até uma tabela pra gente ali relacionada ao código genético. Então ele vai falar: a anemia falciforme, uma doença hereditária que se caracteriza pelo formato de foice adquirida pelas hemácias depois que o oxigênio é liberado, resultando na anemia crônica.
A presença a seguir parte do RNA mensageiro, né? Que é derivado lá do DNA, com códon de iniciação da subunidade beta da hemoglobina humana normal, HBB, e da hemoglobina mutada anemia falciforme. Essa informação é importante, códon de iniciação, é por onde vai ocorrer o início, é por onde vai acontecer o início da síntese proteica, né? É o momento no qual esse códon de iniciação é a região no qual o ribossomo, a subunidade menor do ribossomo, vai detectar, a subunidade maior chega e aí começa o processo de tradução. Então você vai ter que lembrar que o códon de iniciação é o AUG, que corresponde à metionina. Isso é uma informação muito importante, né? Considere a sequência de trincas apresentadas em HBB e HBS e o códon genético abaixo. Bom, antes da gente analisar a tabela, vamos ver a sequência, né? O primeiro códon ali, CAA, é o mesmo, o segundo, ACA também, o terceiro é igual, o quarto é igual, o quinto também, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo primeiro. O 11º não é igual. Olha lá, em HBB você tem GAG. GAG, olhando a tabelinha ali, corresponde ao ácido glutâmico. E no HBS, que é o mutante, GUG, tá vendo? Em vez de eu ter GAG, eu passei a ter GUG. E GUG corresponde a valina. Tá legal? Então você já sabe que nessa mutação está tendo a troca do aminoácido correspondente ao ácido glutâmico pela valina. Sabendo disso, você tem letra B e letra C para marcar como correta. Como que você chega na letra B, que é a alternativa correta? Você tem que lembrar do códon de iniciação. Então você vai começar a contar as bases a partir do códon de iniciação. Então você pega a sua sequência e procura o AUG. Procurar o AUG, começa a contar. Você chega ali na 7ª posição, altera a 7ª posição de aminoácidos. Tá legal? Se você começar a contar desde a primeira, que é o CAA, você vai chegar em 11ª, né? E aí vai estar errado. Então a alternativa correta é a letra B. Tá bom? Bom, galerinha, para finalizar então, questãozinha sobre coronavírus, né? Apareceu ontem na primeira prova, era esperado que aparecesse alguma coisa na prova de hoje também, né? Então ele fala assim: a partícula viral do novo coronavírus, conhecida como vírus, é constituída por poucas proteínas, uma fita de RNA e um envelope derivado de estruturas celulares, como membrana plasmática e organelas. A Organização Mundial de Saúde recomenda hábitos de higiene para a prevenção da contaminação ao SARS-CoV-2, incluindo lavar com frequência as mãos com água e sabão. Essa questão de lavar a mão com sabão foi bastante difundida, né? Isso está associado pelo fato do sabão desestruturar o envelope lipídico, né? Vamos lembrar lá que que sabão com lipídio, existe uma alteração na estrutura lipídica. E esse é o princípio aí de você lavar a mão com água e sabão, que é exatamente o que fala a alternativa B. O envelope viral é formado por lipídios, moléculas anfipáticas, então tem uma parte apolar e polar, que em contato com sabão e água, molécula polar e polar, respectivamente, tá aí, tem sua estrutura rompida e inativando assim a partícula viral, né? Então essa é a alternativa correta. A letra A fala aí das proteínas, né, que compõem o núcleo capsídeo, são diluídas em contato com o sabão. O sabão ele não vai fazer essa diluição da partícula proteica, né? Então a letra A está errada. Letra C, a fita de RNA é formada por nucleotídeos que contém ribose, açúcar e fosfato. E em contato com o sabão e água tem sua capacidade de integração ao DNA da célula humana bloqueada. Então, não vai alterar o RNA. O RNA está lá dentro da célula, né? Nesse caso, a gente não vai falar de célula porque é um vírus, mas vamos pensar no RNA. Se esse sabão alterar o RNA do vírus, tecnicamente ele teria que alterar o seu RNA também, né? Então não faz muito sentido isso. Letra D, as organelas contidas por lipídios. Bom, já está errado aí, porque o vírus ele não tem célula, não tem organela. Carboidratos e proteínas em contato com sabão e água são clivadas e perdem a capacidade de produzir moléculas essenciais ao metabolismo viral. O vírus não tem metabolismo próprio, tá? Então a alternativa correta, letra B. Belezinha? Então essa é a resolução aí da segunda prova. Espero que vocês curtam, tá? Espero que vocês tenham gostado. Valeu aí para quem assistiu.
E a gente se vê aí numa próxima, acho que é a resolução da FUVEST ou Unesp, alguma coisa assim, tá bom? Valeu, aquele beijo, aquele abraço, tchau!